Sim, Filipenses, capítulo 1, versículo de 27 a 30. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes no só Espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação. Isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me virão enfrentar agora, houve que ainda enfrento. 27 a 30 foi. O título da minha pregação, baseada nessa palavra de Filipenses, é testemunho. No dicionário, a palavra testemunho significa afirmação, fundamentada e comprovada. Já a palavra testemunha nos diz que é alguém que assiste a um fato, que atesta a veracidade ou a validade legal. Ou seja, o testemunho deve ser feito por alguém capacitado para esclarecer os fatos. Caso contrário, tal testemunho não poderá ser comprovado. A palavra testemunha é citada na Bíblia em diversas passagens. E podemos, dentro dessas passagens, perceber dois sentidos. O primeiro sentido de ter um bom testemunho significa testificar através dos nossos atos com uma reputação que aponta Cristo, que aponta uma vida em Cristo. Dar testemunho é o relato através do qual nosso depoimento seja ou escrito ou falado. Quando falamos da nossa experiência com Cristo, estamos dando testemunho do seu favor em nossas vidas. A Bíblia fala lá em Marcos, capítulo 5, versículo 24 e 34, uma passagem que a gente muito conhece. É um testemunho baseado na passagem da mulher com a hemorragia. A Bíblia conta que ela se apertava, que ela seguia a multidão, que essa mulher fazia há 12 anos, tinha um fluxo de sangue, que ela já havia padecido por muitos médicos e despendido tudo o que tinha. Nada tinha sido aproveitado. Antes, seu quadro clínico ia de mal a pior. Ouvindo falar de Jesus, ela veio por detrás entre a multidão e tocou sua veste. Tem toda uma contextualização desse processo pela condição dela de estar enferma, pela condição da época, pelo fato de ser mulher. Mas ela, ouvindo Deus, ouvindo falar de Jesus, veio atrás dele. E entre a multidão se apertou e tocou na veste. Porque ela dizia no seu íntimo, se somente tocar nas suas vestes, ela ficaria sarada. E logo secou a fonte de sangue, e ela sentiu seu corpo estar curada de todo aquele mal. E logo, Jesus, sentindo que tinha saído algo dele, virtude dele, ele voltou-se para aquela multidão e perguntou: quem tocou em minhas vestes? E os discípulos disseram: Senhor, tu vê que tem muita multidão, todo mundo está te apertando, tu quer saber quem te tocou? E ele olhava em redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, que sabia o que tinha lhe acontecido, que ela tinha sentido a cura no meio daquela multidão, no meio de toda aquela situação, ela temendo, ela tremendo, ela se aproximou. Ela se prostrou diante dele e disse-lhe toda a verdade. E Jesus naquela hora disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e vê que tu está curada deste mal. O que a gente percebe nesse exemplo aqui é que
para alguém receber, ela precisa fazer 4 coisas. Ela precisa dizer, ela precisa fazer, ela precisa receber e ela precisa dar testemunho. A gente já falou dessa mulher aqui, a gente sabe da complexidade que ela, naquela sociedade, de estar doente, em fluxo de sangue, sendo considerada impura, mas ela foi, ela disse, ela fez, ela recebeu e ainda deu testemunho. O poder do testemunho é gerar fé de Deus para as pessoas. E a salvação pode vir através do testemunho. O crescimento através do testemunho, ele também pode acontecer na vida de um cristão. Porque o testemunho, ele direciona, ele promove o caminho da santificação do corpo de Cristo. O testemunho da igreja se dá através de vidas transformadas e santificadas. É como Valquíria falou na oração dela. O testemunho é ser a voz de Deus aqui na terra. O testemunho, ele traz essa santificação. Eu li um evangelista, o nome dele é Lyman Moody, desculpa, eu não sei pronunciar em inglês, mas Moody, que ele é um grande evangelista do século XIX, que afirmava que ser santo é fazer aquilo que o pecador zomba e o Senhor coroa. E ele fala que isso através do evangelismo e fala também através do testemunho. E ele fala que esse testemunho, ele diz em outras fases dele, que se 100 homens ler uma Bíblia, desses 100 homens, um só lê a Bíblia, os 99 lerão o cristão. E ele fala, se Cristo estiver em sua casa, os vizinhos perceberão. Isso faz toda uma correlação em relação a um testemunho e vidas santificadas. Vidas santificadas é o maior e o melhor testemunho que devemos ter de Deus em nossas vidas. E diante disso a gente pode firmar algumas questões que podem surgir, essas questões ao nosso redor, ou as pessoas que nos relacionamos, ou até na própria condição, na nossa história, de nossa caminhada de vida. Como dar um bom testemunho quando tudo está dando errado na nossa vida? Como dar um bom testemunho quando tudo diz que nada está dando certo? Quando as notícias, as circunstâncias, as dificuldades, o engano, uma prova, o silêncio tem nos afligido. Quando emocionalmente estamos vivendo até um cemitério, né, na nossa mente, porque vivemos de lembrança do passado, de palavras que foram ditas ou de situações que vivenciamos. Como dar um bom testemunho quando somos caluniados, como somos perseguidos, como somos humilhados. Mas como essas indagações, todos aqui, nós, né, que estamos aqui nessa plataforma, podemos ter testemunhos. Mas os testemunhos não significa unicamente falar das vitórias, das conquistas, daquilo da divindade de Deus que por nós foram alcançadas pela sua misericórdia, soberania e graça em nossas vidas, que foram liberadas em nossa vida. Ser testemunhos aqui para a gente é um convite para sermos um exemplo. O testemunho aqui é um convite para sermos imitadores de Cristo. É sermos constantes na mensagem da cruz. É sermos árvores plantadas junto a ribeiros da água. É transbordarmos de amor pelo próximo. É escolher entre o testemunho versus o julgamento. Porque julgar é muito fácil. Condenar é muito fácil. É ter frutos do Espírito gerado em nossas vidas e alcançando o coletivo através de nosso testemunho. É ver nossa família, nossa bendita herança,
sendo salva, liberta, convertida e convertida ao Evangelho. Será que nos encaixamos nessa qualificação? Será que nos encaixamos nessa qualificação de ser testemunha? Lembrando um pouquinho do que a gente definiu como testemunha, né? É aquele que dá veracidade, dá legalidade a um fato real e comprovado, de ser como foi dito na oração, a voz de Deus. A palavra do Senhor nos afirma que sim. Nos afirma que sim, que podemos ser essas testemunhas se nos arrependermos e crermos em Cristo e formos transformados em nova criatura. E este fato já aconteceu na nossa vida, aconteceu em nossos familiares, aconteceu na vida daqueles que vocês já evangelizaram, aconteceu na vida dos testemunhos que a gente está tendo aqui na plataforma de evangelizar uma pessoa por dia e muitos têm aceitado ao evangelho. E aí a gente vê que a verdade vivida dá testemunho à verdade prometida, de sermos testemunhas de Cristo e voz do Senhor aqui na terra. A garantia que temos é que a palavra de Deus é a verdade. E isso vem no nosso interior através da confirmação do Espírito Santo em nossos corações, através de nossas vidas. O testemunho é o nosso chamado. O testemunho é o nosso propósito. O testemunho é um objetivo dessa plataforma. Por quê? Porque através dela, ela tem que gerar uma única reação para quem está escutando essa mensagem e para quem está ministrando. A de atrair para o reino de Deus. Os observadores, no caso, os palestrantes, não sei se eu posso colocar, mas os evangelistas, os missionários, os pastores que estão aqui nessa plataforma e as pessoas que escutam essa mensagem, elas têm que ver e têm que sentir isso. Elas têm que ver e dizer assim, Cristo é isto? Cristo é isso que eles falam? Cristo é isso que eles dizem, testemunham? Então, eu quero isso para mim também. Quando a gente fala de paternidade, quando a gente fala de amor, quando a gente fala de vida plena, quando a gente fala de salvação, quando a gente fala de agradecimento, quando a gente fala de reconhecer a Cristo como o único caminho, a verdade e a vida, quando a gente testemunha as maravilhas, a graça e a soberania de Deus, quando a gente diz em nosso coração e confessa com a nossa boca, eis-me aqui, que não há outro Deus igual a Ele. Esse é o nosso propósito. Por que Deus? Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, 15, diz que nós, quando testemunhamos, quando testemunha dele, somos o bom perfume de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Veja que coisa maravilhosa. Atrair através do testemunho, atrair através dessa plataforma, é exalar esse perfume entre nós, convertidos, entre os observadores dessa mensagem, entre a nossa herança, nossa família, entre nosso trabalho. E é interessante que o modo que vivemos traz, inclusive, para nós alguns resultados em nossa vida diária, não só o reino,
Eu creio muito nisso, que quando esse testemunho também nos colocamos como prática na nossa vida diária aqui, nós estabelecemos o reino de Deus aqui na terra, porque a gente tem um outro resultado. Se eu for dizer para os meus sobrinhos, para minhas filhas, você dando esse testemunho como jovem, você vai ter um bom resultado na sua escola, na sua faculdade, você vai ter caminhos abertos, você vai ser uma pessoa abençoada, próspera, porque você está testemunhando, você está sendo agente de influência e não influenciador. Se eu for dizer aqui para a gente vai estar dando um testemunho de ser a voz, não a voz que clama no deserto, mas a voz que anuncia as boas novas, a voz que ensina, a voz que diz a mensagem da cruz, a voz que diz que ele ao terceiro dia ressuscitou e que ele pagou um alto preço pela nossa vida e que ele nos chama de filhos. E as pessoas, através do nosso testemunho, tem uma pessoa que eu amo muito aqui que diz assim, que o comportamento da gente fala mais do que as próprias palavras. Ela sempre disse isso, eu acho que isso está impregnado. Mamãe sempre falou isso para os seus filhos. Sempre foi uma bandeira que ela levantou e um ensinamento, um testemunho de mostrarmos que deveriam sempre sair e saber entrar e saber sair, deixar sempre saudades e nunca tristeza. E essa situação fica impregnada, né? Esse ensinamento fica impregnado, e a palavra de Deus é isso, esse testemunho fica impregnado em nossas vidas, e a gente consegue levar isso e multiplicar isso na vida das pessoas. Quando se trata do evangelho, quando se trata da mensagem da cruz. E eu não quero ser alarmista, né? Mas todos nós sabemos que está chegando muito próximo o tempo da volta de Cristo. Vivemos uma situação muito difícil. E nosso testemunho tem que atrair as pessoas. Nossos testemunhos têm que revelar o amor de Deus em nossas vidas. A nossa aparência tem que ser aparência de luz. A semente lançada pelo nosso comportamento, pelo nosso caminhar, pelas nossas atitudes, pelo nosso falar, tem que ser sal. Tem que ser sementes que não vão cair em terra e ser infrutíferas. Porque são sementes vindas do trono do Senhor, são sementes que já foram geradas em nossos corações, são ensinamentos da palavra do Senhor. Nós sabemos que o dia da manhã não está prometido a ninguém, não está prometido a mim, não está prometido a você, nem a jovem, nem a velho. E hoje, imagine, se hoje fosse a sua última chance de dar um bom testemunho. O que vocês fariam? Lembra lá no começo as 4 coisas que a gente tem que dar para o bom testemunho? É dizer, é fazer, é receber e é dar. E se você estiver esperando um amanhã para dar esse bom testemunho e esse amanhã não vier? Como será? Como será? Que Deus possa nos socorrer enquanto há tempo, que Deus possa nos ensinar que o momento de dar um bom testemunho é hoje, é agora, e vai valer a pena. E vai valer a pena sempre.
ser a voz de Deus, ter esse equilíbrio e dar esse bom testemunho. Mano, tu pode botar o hino?